meus amores, como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim. Hoje, terça-feira, né? Isso, dia 13 de outubro de 2020. Nós teremos aula, né, de português, matemática e história, ok? Primeiro que a gente vai fazer, né, no livro de português aí, nós iremos fazer a leitura do texto, certo? Eu vou explicar para vocês, mas primeiro eu vou fazer o quê? Vou fazer a frequência aí, chamando o nome de cada um de vocês, certo? E vão respondendo, certo, gente? Augusto Quaresma Farias, Camila Barbosa de Oliveira, Daniel Brian Alves de Amorim, Iago João Pereira Gonçalves, João Heller Gonçalves de Almeida, Kailane Alves Nobre, Pedro Eduardo Pinheiro, Pedro Juan Barros Rolim, Pietro de Souza Carreiro, Pietro Silva Santana, Tasso Jorge de Lima. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o livro de português de vocês, certo? A gente vai fazer a leitura. A gente não, né? No caso, vocês irão fazer a leitura. Hoje, o Socorro não vai fazer a leitura. Eu quero que vocês façam a leitura. Fica fácil demais eu fazendo a leitura aí, certo? Eu quero que vocês pratiquem bastante a leitura. Então, vocês irão fazer a leitura aí do texto 3, certo? A Declaração Universal aí dos Direitos dos Animais, que fica na página 286, né? Começa aí pelo artigo 1º e vai até o artigo aí 14º. Também façam a leitura, certo, gente, do vocabulário, ok? E a atividade nós faremos na próxima aula, no caso, amanhã, quarta-feira, ok? Nós estaremos resolvendo aí o estudo do vocabulário e também trabalhando o texto, que é o que? A interpretação textual, certo? Mas somente amanhã a atividade. Hoje, somente a leitura do texto. Então, eu quero que vocês leiam com bastante atenção, que amanhã vocês irão resolver a atividade e eu também irei fazer perguntas, certo? Sobre o texto aí, Declaração Universal dos Animais, que fica na página 286, ok? Daqui a pouco o Socorro volta explicando aí a aula de matemática, certo? Continuando, né, agora com a nossa aula de matemática, lembrando, gente, que a de português será somente o texto. Por que somente o texto? Porque o texto é bem grande, vocês vão ler com paciência, certo? Para amanhã a gente resolver aí a atividade na aula de português, que será amanhã, quarta-feira, ok? Então, peguem o livro de matemática de vocês, certo? Abram aí na página 230. Nós iremos estudar, né, probabilidade e estatística. Sim, tia Socorro, mas a gente já estudou sobre isso? Já sim. Mas está aí novamente, né, probabilidade e estatística, noções, né, noção de chances em eventos aleatórios. Então, vamos entender, né, vamos dar mais uma lidazinha aí. Então, o que é probabilidade? O que é que ela determina? Então, a probabilidade simplesmente determina, né, qual é a chance de algo acontecer. Falando em chance, né, falo de algo que não é concreto, que não tenho certeza de que aquilo irá realmente acontecer, certo? É algo improvável, né? Não sei se vai dar certo, não sei se vai dar certo e também não sei se vai dar certo. Pode acontecer. Vamos já. Então, o que? Chance. Quando eu falo chance, probabilidade é a mesma coisa quando eu digo assim, chance. Eu tenho a chance de ganhar, mas também tenho a chance de perder, ok? Temos também a estatística. Ela é responsável pelo quê, né? Ela é responsável por pesquisa, né? De dados, né? Quando a gente coleta dados aí de alguma coisa, né? Para depois mostrar aí o resultado, né? Às pessoas, à população. Não é assim? Então, noções aí, né, de chances em eventos aleatórios. O que é evento? Quem sabe me dizer o que é evento? São acontecimentos, não é isso? Então, eu consigo prever chance, né, já está dizendo. É o acontecimento aí, a probabilidade, né, de um evento, de um acontecimento que eu consigo prever e
também não consigo prever. Tem coisas que a gente até consegue prever, né? Mas outras não, né? Então, tem coisas que são prováveis e outras são improváveis. Provável porque eu sei que vai acontecer. E outras que eu não tenho a certeza. Improvável não quer dizer que jamais vai acontecer. Não, tem chance também, ok? Então, aí abaixo nós temos, né? Pego dizendo assim: as crianças estão participando de um bingo. Vejam aí, nós temos a imagem, né, de um bingo. Quem já viu um bingo? Veja a urna do bingo. Veja aí. Aí embaixo nós temos aí, né, duas perguntas, certo? A urna contém 50 bolas, sendo 25 pares e 25 ímpares, né? 25 pares aí, bolas pares azuis e 25 ímpares, mas de cor vermelha. Ao retirar aí uma bola, quais são os resultados possíveis de acontecer? Por quê? Vamos já entender. A outra pergunta está dizendo o seguinte, está perguntando o seguinte: depois de 10 rodadas, prestem bastante atenção nessa parte, certo? Depois de 10 rodadas do bingo, né? Rodou uma, rodou duas, rodou três e foi tirando aí, né? Até chegar na 10ª bola. Que tipo de número é mais provável sair na urna? Par ou ímpar? Por quê? Então vamos entender melhor. Antes da gente responder, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a leitura aí da página 231. Vamos lá. Realize um experimento parecido com seus colegas, utilizando um dado de 6 lados. Realize uma sessão de 10 lançamentos. Você vai pegar um dadinho e vai utilizar aí, né, uma sessão de 10 lançamentos. Você vai jogar 10 vezes o dado, certo? Registrando os resultados de números pares e ímpares. Você vai notar numa folhinha aí, né, o resultado. Se sair o número 4, não é um número ímpar? Então você vai lá e nota. 4, coloca par e ímpar, coloca. Se sair o número 4, coloca par. Se sair o número 5, coloca ímpar. E assim você vai fazendo, ok? Após esse primeiro experimento, repitam aí os lançamentos e registrem os resultados, comparando-os com os da primeira rodada. Então, você vai fazer de novo outro experimento, segundo experimento. E depois você vai comparar aí, né, o primeiro e o segundo. Quais foram aí que saíram mais, números pares ou números ímpares? Com o dado, certo? Aí esse quadradinho verde agora, experimento ou evento. É como chamamos a situação que envolve chances aleatórias de uma situação. A parte da matemática que estuda os experimentos é a probabilidade. Calculando as chances de um evento. Vamos entender agora para a gente responder lá aquelas duas perguntinhas, certo? Podemos fazer uma estimativa de todas as chances de um experimento acontecer. No caso do bingo, poderíamos utilizar frações para sabermos as chances de um número par sair na urna em cada rodada. Como assim? Vamos lá. São 25 bolas, né? São 25 bolas com números pares. 25 bolas com números pares. Com números pares, né? E 25 bolas com números ímpares. Não é isso? Vejam aí no quadradinho azul, certo? São 25 bolas com números pares em um total de 50. Sendo assim, temos 25 chances em 50 de retirada. Em 50 de retirarmos aí uma bola com um número par. 25 de 50 é igual a 25 50avos. Vamos lá. Como assim? Terça Correia colocou em fração. O que foi que ele fez? Ele somou 25 bolas pares e 25 bolas ímpares. Então, 25 mais 25 deu o total de quê? De 50.
Então, ele vai ser o todo, lembrando aí das frações, né? O todo é o quem? É o denominador, certo? Denominador. E quem vai ser o numerador? Quem é que vai ser o numerador, gente? O 25. Certo? Que é o número, né? De números pares e também o número aí, né? O total de números ímpares, ok? Por isso que ele mostrou aí em forma de fração. Lembrando, né? Que não foi diferente a fração, por quê? Porque os números são iguais. Tanto os ímpares, vejam, por isso que eu coloquei aqui, certo? Tanto os pares tem um total aí de 25, como os ímpares também, né? Tem um total aí de 25. Então, vamos já voltando para a questão. Vamos ver se vocês entenderam aí. Lendo novamente a pergunta, certo? Uma urna contém 50 bolas. 25 bolas dessas são pares que têm a cor azul. E 25 bolas são ímpares, né? Contém aí a cor vermelha. Ao retirar uma bola, quais são os resultados possíveis de acontecer? Por quê? Quem sabe me dizer? Por quê, gente? Porque os números, né, assim, eles possuem chances iguais, né, de sair, visto que aparecem aí em quantidades iguais. Por quê? Tanto um tem chance como o outro. Por quê? Nós temos 25 pares e também temos 25 ímpares. Então, podemos ter a chance, nós temos a chance aí, né, de sair uma bola par ou uma bola ímpar, ok? A segunda pergunta. Aí fala, né, por quê? Né, pergunta, por quê? Visto que aparecem aí em quantidades iguais. Por que aparecem em quantidades iguais? Não é assim? 25, como eu falei, 25 pares e 25 ímpares. A segunda pergunta, depois de 10 rodadas do bingo, né, 10 rodadas, que tipo de número é mais provável sair na urna? Par ou ímpar? Por quê? Então, se à medida aí, né, das rodadas saírem mais números pares, as chances de saírem números ímpares vão aumentando. E assim vice-versa, né? Se for ímpar, né, a chance de pares vão aumentando. E se for par, a chance de ímpar também vai aumentando. Porque se sair mais bolas pares, as ímpares vão ficando, né? Depois a chance, né? A chance a mais de sair bolas aí são as bolas ímpares, certo? É possível retirar também um número par ou ímpar da urna. Por que é possível? Porque tanto, né? Temos duas quantidades aí iguais. Nós temos 25 pares e 25 ímpares. Então, a chance aí é muito grande, ok? Entendido? Então, de acordo com a que te explicou, vocês vão responder aí, né, essas duas perguntinhas, somente essas duas perguntinhas, ok? Essa árvore de possibilidades, certo? Irá ficar para a próxima aula, tá certo, gente? Então, vocês vão resolver somente a página 230 aí, ok? Probabilidade e estatística, correto? Daqui a pouco, o Socorro volta explicando aí o conteúdo de história. Continuando, né, agora com a nossa aula de história, pegue o livro de vocês, né, de história. Abram aí na página 165, primeiro nós iremos fazer a correção, certo? Página 165, referente aí à primeira invasão francesa, ok? Vamos lá, primeira questão. Antes de responder a todas as questões, volte um pouco no tempo e lembre-se do Tratado de Tordesilhas, o acordo feito entre Portugal e Espanha. Você acha correto o fato de o acordo ter beneficiado apenas 2 países da Europa? Justifique aí a sua resposta aí. O que foi que vocês acharam aí? Vocês acharam justo
acharam correto, né, o fato de o acordo ter beneficiado apenas esses dois países aí da Europa? E aí, o que vocês acharam? Então, a resposta é pessoal de cada um, certo? A segunda questão. Complete as frases sobre a primeira invasão. Lembrando aí que o primeiro lugar escolhido aí da primeira invasão, né, gente, foi o Rio de Janeiro, não foi? Então, a letra A, o primeiro lugar escolhido foi quem? Qual foi o lugar? O Rio de Janeiro. Letra B, os franceses pretendiam fundar a França Antártica. Letra C, desembarcaram aí na ilha de Sergipe. Letra D, os franceses fundaram o forte de Coligny. Letra E, seu comandante era Durand, né, de Villegaignon. F, obtiveram o auxílio da Confederação dos Tamoios. Terceira, por quantos anos os franceses conseguiram combater aí os portugueses? Foram quantos anos? Foram 10 anos, né, gente? Por 10 anos os franceses combateram aí os portugueses. 4. A quem os franceses se aliaram para garantir sua permanência no Brasil? E aí? Aliaram-se, né, aos indígenas aí da região. A quinta questão aí, né, a resposta é pessoal. Os indígenas se uniram aí para combater os portugueses, lutando contra a exploração e a escravização das tribos. De quem eles teriam apoio, né, nos dias atuais? Justifique aí a sua resposta. A sexta, qual era o interesse dos franceses no Brasil? Qual era a relação deles com os indígenas? Então, o interesse estava em quê, gente? Estava no pau-brasil, né? Era aquela madeira que eles retiravam aí, né, das nossas matas para vender, que tinha uma tintura aí avermelhada, né? Com o qual eles lucravam aí muito e gastavam pouco. Os franceses também invadiam aí nossas praias, e negociavam diretamente aí com os indígenas, que em troca de presentes, como eu expliquei na aula, né, forneciam aí o pau-brasil. Então eles faziam essa troca aí, né, com os índios, e eles forneciam aí essa madeira riquíssima, que era o pau-brasil. Sétima questão, marque apenas as alternativas corretas. Aí nós temos aí, a primeira alternativa é: Duarte da Costa comandou a invasão francesa. Não é correta. Nicolas Durand de Villegaignon comandou a invasão francesa. Correto. O nome da comunidade francesa criada na invasão era França Antártica. Correto. Os franceses atacaram o Brasil por não concordarem com o Tratado de Tordesilhas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Os franceses conseguiram se manter por algum tempo graças à Confederação dos Tamoios. Verdadeiro também. Os portugueses invadiram a França Antártica com a ajuda da Confederação dos Tamoios. E aí, verdadeiro ou falso? Falso. Então, né, as incorretas aí só é a primeira e a última. As outras são todas alternativas corretas, ok? Oitava questão. Como foi que os franceses perderam o apoio da Confederação dos Tamoios? E aí? Como foi? Os jesuítas, né, foram enviados para pacificar os indígenas, estabelecendo o tratado aí de paz, né, de Iperoig, que culminou aí, né, na dissolução da Confederação, ok?
Na página 167, nós temos aí a segunda invasão francesa. A primeira, lembrando, né, que os franceses aí invadiram, o primeiro lugar invadido, escolhido, foi quem? Foi o Rio de Janeiro, né? Mas agora não foi. Foi quem? Foi o Maranhão. Então, vamos entender aí, né, por que a França resolveu invadir aí, pela segunda vez, né, o Brasil. Vamos lá? Vamos fazer a leitura para a gente entender melhor? Em 1612, os franceses voltaram a invadir o Brasil. Agora na região do Maranhão, não mais na região do Rio de Janeiro, certo? Agora na região do Maranhão, a fim de fundar a colônia francesa, dominada aí França Equinocial. Uma expedição comandada por Daniel de La Touche, senhor de La Ravardieres, certo? Chegou ao Maranhão em 1612. Os franceses construíram o Forte de São Luís, que deu origem à cidade de São Luís. Lembrem aí, certo? Em homenagem a quem? Ao rei, né, da França. E procuraram entrar aí, né, em contato com quem? Com quem foi que eles procuraram entrar em contato? Sempre com quem? Com os indígenas. Essa invasão foi realizada com recursos aí do Estado francês. Ela foi bem mais curta que a anterior. Durou apenas, né, aquela lá durou 10 anos, né, a primeira invasão. Essa durou apenas 3 anos, que começou aí no ano de 1612 e findou aí, né, no ano de 1615, ok? Os objetivos franceses eram participar do novo mercado, né? Esse novo mercado, o que era que ele fazia? Exploração aí, né, das colônias, né? E também, né, ter na colônia aí um refúgio para os protestantes que sofriam aí perseguições aí na França, ok? Aí abaixo nós temos um quadrado. Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura comandaram aí o movimento de expulsão dos invasores franceses do Maranhão em 1615. A partir daí, Portugal sentiu a necessidade de defender o norte brasileiro e deu início a um povoamento mais efetivo. Como assim? A um povoamento mais permanente, real, verdadeiro e existente, ok? Então, lembrando aí que a primeira invasão, né, foi aonde? Eles invadiram primeiro, os franceses invadiram primeiro aonde? O Rio de Janeiro. Mas a segunda já foi em um estado aí bem mais diferente. Que foi quem? Foi aonde? Foi no Maranhão, na região do Maranhão aí, né? Eles estavam a fim aí de fundar a colônia francesa, né? Denominada aí França Equinocial, ok? Na página 168, né? E 169, nós temos aí uma atividade. De acordo com as informações do texto, responda as perguntas abaixo. Letra A. Em que ano os franceses voltaram a invadir o Brasil? Qual foi o ano? Quem sabe me dizer? Pronto, esse ano aí mesmo. Letra B. Qual foi o local escolhido pelos franceses para invadir, né? Para invadir aí o Brasil? Na primeira invasão, né? Foi o Rio de Janeiro. E na segunda, qual foi a região aí que eles escolheram aí para invadir? Letra C. Que nome recebeu a colônia fundada pelos franceses? Qual nome foi dado aí, né? Essa colônia? Qual foi o nome? Ele recebeu o nome de quê? Pronto, essa daí mesmo. Letra D. Quais eram os objetivos dessa segunda invasão dos franceses ao Brasil? Qual era o objetivo? Quem sabe me dizer aí? Eles queriam o quê? Segunda questão. Ligue os pares, formando frases. Então, eu vou ler a primeira colunazinha e vocês depois vão só ligar aí
A segunda, ok? Os franceses invadiram. Qual foi o estado que eles invadiram? Os franceses queriam fundar o quê? Eles construíram o forte de... Qual foi esse forte? Como esse forte era chamado? A segunda invasão aconteceu em... Pronto, se a primeira, como eu falei, se aconteceu no Rio, né? Essa segunda aconteceu onde? Terceira questão. Responda. Letra A. Que governador expulsou os franceses na primeira invasão? Vocês vão lá na primeira invasão, né? Na página aí 163 e vão ver logo de início, né? Quando vocês começarem a fazer a leitura aí, vocês vão ver quem foi aí, né? O governador que expulsou aí os franceses, né? Na primeira invasão. Qual foi? Como ele se chamava? Letra B. Qual foi o segundo estado invadido aí pelos franceses? Qual foi? Vocês também vão colocar. Letra C. O que os franceses pretendiam aí fundar nesse estado? O que era que eles pretendiam fundar? Aí vocês vão dizer, pretendiam fundar, ok? D. Qual foi o forte fundado aí pelos franceses na segunda invasão? Qual foi? Como ele se chamava? Quarta, que medidas foram tomadas pelos portugueses após a expulsão aí dos invasores franceses? Qual foi aí, né? Qual foi as medidas aí tomadas? Quem sabe me dizer? Quinta questão. Pinte no mapa apenas os locais que foram invadidos pelos franceses. Então, o mapa aí está todo, né, branco. Vocês vão pintar aí apenas os locais que foram invadidos aí pelos franceses, ok? São 2, então vocês vão pintar aí apenas esses 2 lugares, ok? Finalizando, né, a nossa aula, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, Tia Socorro, não entendi, eu queria que a senhora explicasse novamente. Tia Socorro, explica de novo, vá lá no meu privado, certo? No WhatsApp, e Tia Socorro estará explicando lá tudo novamente, ok? Então, até amanhã, gente, fiquem com Deus. Beijo!